A Polícia Civil de Atibaia deve ouvir nos próximos dias parentes de um bebê de 1 ano e meio que morreu no último domingo. O padrasto da criança estava preso e a mãe, de 17 anos, foi encaminhada à Fundação Casa. O corpo do bebê foi enterrado hoje em São José dos Perdões e a suspeita é de que ele tenha sido vítima de maus tratos. A casa onde a adolescente morava com a família do namorado e o filho de 1 ano e 5 meses estava fechada nesta terça-feira. A notícia da morte da criança chocou os vizinhos, que não quiseram gravar a entrevista. Até quem não conhecia a mãe e o bebê ficou chocado com tamanha violência. Choca mesmo. Tristeza, dá dó, dá muita tristeza, meu Deus do céu. Eu tenho uma que eu protejo a minha mais do que eu posso. O caso de maus tratos que terminou com a morte da criança aconteceu no domingo e foi registrado aqui na delegacia de Atibaia. De acordo com o delegado responsável pelo caso, a mãe, que tem 17 anos de idade, afirmou que deixou a criança cair no chão, mas não levou ao hospital, deixou o filho em casa. O socorro aconteceu apenas 3 horas depois, quando ela já estava sem vida. Durante o socorro, os médicos desconfiaram das marcas pelo corpo do menino e a polícia militar foi chamada. Inicialmente essa criança ela foi socorrida à Santa Casa de Atibaia, né? E lá ela já chegou sem vida. O médico que estava atendendo no plantão policial constatou que a criança, além da lesão na cabeça, tinha outras marcas de maus tratos pelo corpo. Marcas de queimaduras de cigarro, hematomas nas pernas, né? De acordo com o delegado, no domingo, a mãe e o padrasto foram ouvidos e liberados. Mas após os exames do Instituto Médico Legal indicarem a violência praticada contra a criança, o homem, que é maior de idade, foi preso em flagrante e a jovem apreendida quando já tentavam fugir da cidade. Os dois foram ouvidos novamente. A mãe informou que tinha deixado o filho cair e que não era a primeira vez. E o padrasto confirmou que presenciava tudo e nada fazia. E além das quedas, a criança passava por mais sessões de violência. E ela, por não ter experiência, ela justificou dessa forma, né? Que ela, por não ter experiência, ela acabava batendo constantemente no próprio filho. Inclusive, ela fala que a sogra pedia para que ela batesse e ela acabava batendo no filho. E ela fala que fazia isso na presença do namorado dela, que nada fazia. O padrasto passou por audiência de custódia e segue preso no CDP de Jundiaí até o julgamento. A adolescente foi encaminhada à Fundação Casa de São José dos Campos. Os dois eram usuários de entorpecentes. A investigação da polícia continua. O delegado deve ouvir as outras pessoas que moravam na casa com a criança, para saber principalmente se elas tinham conhecimento ou até se participavam dos atos de maus tratos. Pelos relatos que a gente ouve informalmente de algumas pessoas que moram ali na região, eram constantes o choro da criança, era constante também o fato da criança ficar ao relento. Então ainda tem outras oitivas, outras diligências que a Polícia Civil precisa fazer para apurar melhor o envolvimento, inclusive, de outras pessoas que teriam participado desses maus tratos na criança, né? Outras pessoas podem ter participado desses maus tratos e, além disso, também muita gente pode ter ouvido esse sofrimento dessa criança e não denunciado, que é tão ruim quanto, né? Porque tem um histórico de tortura que foi imposta a essa criança. Claro que criança chora, aparece lá com queimaduras e etc. As pessoas poderiam ali pelo menos ter comunicado às autoridades, à polícia, conselho tutelar, coisa do tipo. E isso poderia ter evitado o pior que acabou acontecendo com a morte da criança.